Hoje eu vou dar minha opinião sobre os que estão concorrendo à presidência do Brasil. Vou começar pelo Lula. O Lula jamais deveria ter ganho a última. E não deveria nem ter concorrido, porque o processo dele não acabou. Ele foi condenado em primeira e segunda instância. E daí acabaram anulando e não deram continuidade ao processo. E nisso ficou nessa. E o que ocorreu, né? Corrupção, ele foi preso, sabe? Os últimos anos, foi ele que comandou o Brasil, que era presidente. E quando não foi, ele indicou alguém. No caso foi a Dilma, que foi uma das piores presidentes que teve. Então, o Brasil está assim por conta do PT e do Lula. Isso é um fato, não tem como dizer que não é. Sabe, ele fala que vai chegar para resolver o problema, sendo que ele que está sendo o problema. Não tem como, né? E muita gente cai nisso porque realmente ele é muito bom de oratória, né? Ele sabe enganar os outros, então acaba convencendo. Mas a verdade é que ele não vai resolver nada, porque nos últimos 20 anos ele não resolveu. Agora vamos pular para o Flávio. O Flávio, eu vejo ele muito falando mal do Lula, com razão. Dou razão, tudo que ele fala, ele tem razão. Só que eu acho assim que ele é contra a corrupção, certo? Eu também sou contra. Só que tem gente do lado dele que é igual o Lula. Vou dar um exemplo. O PL, do Valdemar. Ele é o presidente do PL. O Valdemar foi preso junto com o Lula, em 2005. O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha também foi. E está junto com o Flávio Bolsonaro. Então aí você vê uma hipocrisia um pouco, né? Claro que entre... outra coisa, o assessor do Flávio Bolsonaro, o Queiroz, foi preso por fazer rachadinha. Então você vê uma hipocrisia, né? Sabe? É claro que se você comparar Lula e Bolsonaro, o Lula é muito pior. O Flávio Bolsonaro, né? O Lula é muito pior, é comprovado que ele fez muito mais coisa. Só que não adianta você pegar e falar do sujo, sendo que você também não tá tão limpo. Entendeu? É complicado, né? Sabe? Então eu fico meio com uma pulga atrás da orelha em questão do Flávio Bolsonaro. Mas claro, se fosse entre os dois eu votaria no Flávio, com certeza. Porque ele pelo menos não teve a oportunidade de ser presidente, ele não sabe como que vai ser, né? Já o Lula não, o Lula ele sempre fala que vai melhorar e não melhora nada. Agora os que eu prefiro assim, o Zema, por quê? Porque o Zema foi bem em Belo Horizonte, não depende de política, já tem dinheiro, porque é empresário, e não tem rabo preso com ninguém, sabe? Não tem rabo preso com ninguém, pelo menos não parece, né? Por enquanto nunca apareceu nada. Então o Zema seria um ótimo candidato, só que ele não tem tanta mídia, daí não tem nem chance de ganhar. Já começa errado por aí, porque o pessoal não vê o que o cara faz, vê o que ele fala. Daí é complicado. Caiado é médico, muito boa opção também. Foi muito bem em Goiás, sabe? Tem uma aprovação muito boa, só que tá no partido errado. Partido do Kassab, sabe? Que quase ninguém gosta muito. Então ele já perdeu muito voto com isso, mas não é um candidato ruim. Que nem eu falei, em Goiânia o cara foi bem, sabe? Aprovação boa. Mas não vai ganhar. Tem muito pouco voto e eu acredito que não vai tirar voto do Flávio Bolsonaro, porque não adianta, agora é muito tarde. E daí tem o Renan Santos. O Renan Santos, ele é um cara que ele poderia ganhar voto se ele quisesse, mas ele fica contra o Lula e contra o Flávio. Se ele quisesse, se ele fosse oportunista, ele apoiava um dos dois, porque automaticamente ele ia ter muito eleitor com ele. Mas não, ele fala mal dos dois porque ele vê que existe uma hipocrisia, sabe? E isso faz, tipo, achar ele muito bom por conta disso, porque ele não se aproveita da situação. Ele vai chegar lá falando a verdade. E se não for falando a verdade, ele não chega. Então eu gosto muito de pessoa que tem essa personalidade, sabe? Pode ser que ele não vá bem, mas nunca teve a oportunidade de ver se realmente ele vai bem ou não. Então eu acho que poderia dar uma chance, até porque tudo que você pergunta para ele, ele responde.
ele sabe, ele tem proposta, sabe? Que nem eu falei, às vezes a pessoa fala e não faz. Tem isso também, mas enquanto não colocar lá, a gente não vai saber. Então, na minha visão, os 3 melhores candidatos é o Flávio, só que eu fico meio assim, por conta de tudo que aconteceu. Agora, os que eu votaria, tirando o Flávio, e o Lula jamais, né? O Zema, porque não depende de política. O Caiado, que foi bem e não depende também de política. E o Renan, que tem proposta e não puxa o saco de ninguém, não tem rabo preso também. E criou o próprio partido para não ter rabo preso. Ele criou. Então aí já é um ponto positivo, né? Essa é a minha opinião. Se vocês concordam, não concordam, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.